Oi, gente, eu sou a Sofia e hoje eu quero falar com vocês sobre quando é que nós estamos obedecendo o Senhor. Será que a gente tem obedecido Ele quando não nos é favorável e não só quando está de acordo com o nosso querer e com a nossa vontade? Então a gente vai ler Deuteronômio 5:29 agora, que vai ter a seguinte coisa que o Senhor está falando para Moisés em relação ao povo. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e seus descendentes para sempre. A palavra disposição, gente, significa vontade, entusiasmo, tendência, inclinação. E um dos sinônimos dessa palavra significa natureza. Então, a vontade do Senhor é que mais uma vez a nossa natureza fosse uma natureza obediente, fosse uma natureza feita como a dele. E aí vale lembrar que nós no Éden fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Mas quando o pecado entra, toda essa perfeição na qual nós fomos criados, toda essa imagem e semelhança de Deus na qual nós fomos criados vai embora, porque onde habita o pecado, o Senhor não habita. A santidade do Senhor não habita no pecado. Então, uma das vontades de Deus sempre foi fazer com que nós voltássemos a ser a sua imagem, a sua semelhança, que a gente fosse restaurado e redimido dos nossos pecados. Então, a gente tem Jesus vindo à Terra. Só que Jesus ele não vem só para nos salvar, para nos perdoar, para nos trazer a redenção. Ele também vem para nos ensinar a como viver uma vida em Deus, a como viver uma vida de santidade. Ele vem para restaurar em nós essa natureza do Senhor. Ele nos torna filhos de Deus. Então, quando nós nos tornamos filhos e filhas do Senhor, nós devemos ter o mesmo DNA que Ele. Nós precisamos ter as mesmas inclinações do nosso coração que Ele tem e que Ele teria em todas as ocasiões da nossa vida. E é por isso que Jesus também vem para nos ensinar a como viver. Se a gente abre lá em Mateus 26:39, a gente vai ver a seguinte coisa. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E uma coisa que o Senhor estava me ensinando muito quando eu estava estudando essa palavra de Deuteronômio, que me trouxe a lembrança esse versículo de Mateus, foi que o Senhor sempre quis nos ensinar em cada detalhe como viver uma vida. Então, a palavra ela é muito intencional, o Espírito Santo ele é muito intencional dentro da palavra, para querer realmente nos ensinar a viver uma vida em Cristo, a viver uma vida em Deus de maneira plena. E a obediência é um princípio vital. Se a gente não obedece o Senhor, a gente não consegue viver uma vida plena nele. Porque a gente não obedece, a gente não segue o que ele está dizendo pra gente. Jesus, mesmo estando no momento da maior aflição que ele estava sentindo enquanto ele esteve na terra, né, a palavra diz que ele sua sangue em Lucas. Então, Jesus estava no momento de maior aflição, mas ainda assim ele escolheu se submeter à vontade do Senhor. Ainda assim ele escolheu obedecer ao Senhor. E o que isso quer dizer pra gente? Que mesmo nos momentos mais aflitos da nossa vida, onde a gente pode estar passando os maiores perrengues, a gente precisa se submeter à palavra do Senhor, a gente precisa se submeter à vontade dele. Porque nós não vivemos mais, não somos mais nós quem vivemos, mas sim Cristo que vive em nós. A vida que nós vivemos hoje no corpo, a gente não vive mais para nós, e sim para Ele. Então não tem como a gente viver uma vida em desobediência se a gente quer viver uma vida em Deus. Porque o Senhor tem planos bons, perfeitos e agradáveis para nós. Né? Jeremias vai falar que o Senhor bem sabe quais são os planos que Ele tem para nossa vida, planos de bênçãos e não de morte. Outras versões vão falar que é planos de fazer-lhes prósperos e não de amaldiçoar-lhes. Então, assim, o Senhor tem planos bondosos para a nossa vida e a gente só consegue vivê-los se a gente obedece. A gente só consegue viver uma vida plena no Senhor, uma vida onde as coisas vão ser boas. É claro que assim, a gente não pode querer também fantasiar um cristianismo onde a gente nunca vai ter dificuldade, onde a gente nunca vai passar por problema nenhum, porque é claro que a gente vai, a gente está no mundo. Jesus ele fala, no mundo tereis aflições, mas alegrem-se porque eu venci o mundo. Mas a gente não vai poder viver uma vida boa, uma vida cheia da abundância, da graça do Senhor, se a gente não obedecer a Ele. Se a gente não se sujeita a Ele em primeiro lugar, não tem como isso acontecer. Então, entenda que independente da situação, a gente precisa submeter à vontade do Senhor e não à nossa. A gente tem que viver a vontade de Deus e não a nossa. E isso é muito interessante, porque quantas vezes a gente não obedece o Senhor simplesmente porque não é favorável para nós, sabe? Teve um certo tempo na minha vida em que o Senhor estava me dizendo não. Só que como esse não era favorável com aquilo que eu queria naquele momento, eu escolhi desobedecer. E foi a pior escolha que eu fiz na minha vida. O Senhor estava ali o tempo todo falando, Sofia, isso não está certo. Sofia, isso não é bom, isso não é pra você. E eu estava fingindo que eu não estava vendo, que eu não estava ouvindo nada, que o Senhor não estava me mostrando o que
não estava legal naquela situação, até o momento que se tornou infundável me manter dentro daquilo. Se tornou insuportável me manter dentro daquilo. Então eu entendi na marra que a desobediência não vai trazer coisas boas para nossa vida. Ela não vai permitir que a gente viva a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Porque se a gente não se submete a Ele, não tem como a gente viver a vontade dEle. A palavra de Deus vai dizer em Romanos 12, 2: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente tem que se moldar segundo os padrões de Cristo. E quais são os padrões de Cristo? Cristo era um filho obediente ao Senhor. Cristo era um filho que buscava sempre a direção de Deus. Ele fazia tudo em nome de Deus, para a honra e para a glória de Deus, obedecendo ao Senhor. Ele veio ao mundo para cumprir a palavra de Deus, assim como nós também fomos enviados pelo Senhor para a terra, para que a gente cumprisse a palavra do Senhor. Então não faz sentido a gente viver em desobediência. Porque se nós somos cristãos, nós somos pequenos cristos. Então nós temos que entender que como pequenos cristos, nós temos que ser como Ele. E não como a gente estava acostumado a viver antes, onde nós fazemos as nossas próprias escolhas, onde nós decidimos para onde nós vamos. A gente vive agora pautado na palavra do Senhor. Então, como pessoas que estão pautadas na palavra do Senhor, a gente precisa agir e andar conforme a palavra de Deus, conforme Cristo nos ensinou a viver e não conforme os nossos próprios padrões. Então, seja obediente. E seja obediente não só quando é favorável para você, seja obediente não só quando é uma situação agradável pra gente. A gente precisa ser fiel no pouco e no muito. Então, a gente tem que ser obediente numa situação em que é muito fácil pra gente ser obediente, mas a gente também precisa ser obediente numa situação onde a gente não quer abrir mão daquilo, onde a gente estava sonhando com aquilo, onde a gente desejava aquilo, mas se o Senhor está mandando a gente não fazer, ou se o Senhor está mandando a gente entregar, ou se o Senhor está mandando a gente abrir mão, dar para o outro, a gente precisa fazer isso. E a gente tem que fazer isso sem pesar no nosso coração, entendendo que a vontade do Senhor é muito melhor do que a nossa, entendendo que os planos do Senhor são muito mais altos que o nosso, a mente do Senhor vai além de onde a nossa pode ir. É confiando no Senhor que a gente obedece. E se a gente não conhece o Senhor, a gente não consegue confiar, consequentemente a gente não consegue obedecer. E se você é filho de Deus, você precisa obedecê-lo. Um filho que desobedece o pai é um filho que não honra o pai. E nós devemos honrar o Senhor, que é o nosso Deus. E como filhos, a gente precisa ter a sua natureza, a gente precisa ter o seu DNA. E é muito disso que Jesus vem trazer para nós, como eu disse, né? Jesus vem nos ensinar a viver uma vida plena em Deus e Jesus vem nos ensinar a ser filhos. Ele não só traz pra gente a posição de filhos, ele não só traz pra gente o lugar na mesa, como ele também nos ensina a sermos filhos de Deus, a sermos filhos do Senhor. E a gente tem que aproveitar isso, a gente tem que aproveitar que a gente tem essa graça e essa dádiva para segui-la. A palavra em Deuteronômio 5, 32 ao 33 vai falar o seguinte: por isso tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, para que tenham vida, tudo lhes vá bem, e os seus dias se prolonguem na terra, da qual tomaram posse. Isso aqui não está falando só para o povo que está entrando em Canaã, gente. Isso aqui é para a gente viver uma vida plena e boa no Senhor até hoje. Essa é a receita. Se a gente quer desfrutar da graça de Deus, se a gente quer desfrutar do favor do Senhor que a gente recebe, mesmo sendo totalmente imerecido, a gente precisa obedecer. E se a gente não obedece, é porque a gente está querendo ter o controle. Controle esse que só Ele tem que ter, porque maior do que nós é Ele. Maior do que os nossos sonhos são os sonhos dele. Maior do que os nossos planos para a nossa vida são os planos dele. Então a gente precisa confiar no Senhor. E é só confiando que a gente obedece. Então coloca a sua confiança no Senhor, deposite a sua confiança no Senhor e obedeça a palavra. Porque é exatamente como Moisés disse, só assim vocês terão vida, tudo lhes irá bem e os seus dias se prolongarão na terra. Amém, gente? Então, agora a gente vai orar. Feche seus olhos. Pai, eu te agradeço, Senhor, por cada vida aqui, Pai. Te agradeço por cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor. Peço, Senhor, para que os nossos corações possam ser alinhados à sua vontade, Senhor, para que os nossos corações possam ser alinhados ao seu querer, Pai.
Que cada vez mais dentro da nossa mente, do nosso coração, surja a iniciativa de te obedecer, Senhor. Surja a disposição, Pai, de viver de acordo com o teu querer e de acordo com a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Que a tua natureza possa ser colocada dentro de nós mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus. Que nós venhamos seguir os teus caminhos, seguir os teus passos, seguir as tuas ordenanças, Senhor, seguir os teus planos para a nossa vida, Deus. Pai, eu te peço para que o Senhor venha nos encorajar a te obedecer e a confiar em Ti, Pai. Que cada vez mais o Teu Espírito Santo venha trazer em nós a necessidade de te obedecer, a urgência de te obedecer, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso, gente. Beijo, beijo e até a próxima.